No programa Sem Limites de hoje, nós vamos falar sobre o cristão e a política. É isso mesmo. A igreja deve se envolver com a política? Qual que é o nosso papel? Ficar calado? Devemos nos posicionar? Você vai aprender sobre isso hoje no Sem Limites. Solta a vinheta! É isso daí, está entrando no ar o programa Sem Limites, pela Rede Gênesis de Televisão, pela Sara Brasil FM de São Paulo e também pelo nosso canal do YouTube, o semlimites.tv. Passamos de 1.000 inscritos, hein? Quero agradecer a você que está sempre aí assistindo os Sem Limites, está sempre aí compartilhando os nossos vídeos, comentando. É muito importante que você sempre deixe seu like. E, se você ainda não é inscrito, que você se inscreva aí no nosso canal. Para falar desse tema hoje, está aqui comigo o Paulo Gabriel, vai participar aqui com a gente. Seja bem-vindo, Paulo. Muito obrigado aí pelo convite, quero colaborar aí com esse tema. Joia. E está aqui também minha esposa, Bispa Camille, né? PG, conta um pouquinho da sua história aí, dentro da política, né? Você já foi candidato a vereador, e você é bastante atuante lá na sua região, né? Isso, né? Eu, desde pequeno, desde que eu era criança, eu comecei a me inconformar com as dificuldades que a minha família passava, né? Em relação a vários problemas. E eu lembro que um tema sempre me deixava muito zangado, que era a questão do preço das passagens. Eu ia para minha tia e lá tinha que pagar a passagem, né? Falei, tudo bem, vamos pagar a passagem. E aí sempre aumentava o preço das passagens. E aí teve um ano, eu não vou lembrar ao certo qual foi o ano, eu já era adolescente. Tem gente que fala que o impeachment da Dilma começou com aquelas manifestações por causa do aumento da passagem aqui em São Paulo, né? Não. Ali começou o movimento Vem Pra Rua, que terminou com os caras pintados e com o impeachment da presidenta, né? Exato. E aí que entra o ponto, né? Eu lembro até hoje que foi, acho que o primeiro ano que eu comecei a assistir propaganda eleitoral na televisão. E quando eu via os candidatos a prefeito, eu falei assim, independente de quem ganhar, nós vamos melhorar. Porque o pessoal está falando que não vão aumentar mais o preço da passagem, o pessoal está falando que não vai mais, que vai melhorar a vida. Então, diante dos problemas que eu via nas propagandas, que independente de quem ganhasse, porque todos estavam falando coisas que iam resolver a nossa vida. Falei, então tá bom. E eu lembro que quem ganhou foi o Fernando Haddad para a prefeitura naquele dia, né? Naquela eleição. E aí a primeira coisa que ele fez, ele tomou posse, né? No dia 1º, no dia seguinte ele aumentou o preço da passagem. Ou seja, ali você já aprendeu que na hora da campanha o candidato fala uma coisa, mas na hora que ele está ali na prática, no mandato, é totalmente diferente, né? Exato. E eu me revoltei. E a primeira manifestação que teve por conta do aumento, eu falei, eu vou participar. Eu vou pra lá. Então, eu já adolescente ali já... E se você for parar pra pensar, eram manifestações que começaram ali com o movimento de esquerda, né? Os movimentos de esquerda se levantaram contra aquilo, né? E, enfim, eles pediam passe livre, né? Na época, que aí já é outro ponto, né? Mas o ponto é que a gente tava insatisfeito. E a gente foi pras manifestações, as manifestações cresceram e baixou o preço da passagem, pelo menos naquele momento ali. Aquela luta, né? Todo mundo na rua, revoltado com o preço. E aí daí começou a vir outros temas, né? Já que a gente está aqui lutando pelo preço da passagem, por que a gente não luta por outras pautas? Por que a gente não luta contra a corrupção? E aí depois começou os movimentos, né? Contra o Fora Dilma, né? O Fora Dilma, que eu participei também. Fui nas manifestações. E a gente derrubou a presidente, né? O povo, né? Então o povo conseguiu derrubar o preço da passagem, o povo conseguiu derrubar uma presidente, né? Da República. Daí, PG, a gente já pode concluir então que o cristão não pode se calar, né? Porque o único jeito da gente mudar a política não é elegendo o candidato que faz as promessas que estão de acordo com o que a gente pensa, né? O único jeito de mudar é realmente se manifestando,
até cobrar o candidato que você elegeu, né? E se a igreja se cala porque existe uma fala que a igreja, religião e política não se mistura, que não pode falar de política dentro da igreja, e aí acaba que a igreja vai se calar e aí calados nossos direitos, nossas reivindicações não serão atendidas, né? Exatamente. Então, assim, o que a gente pode concluir é que, na realidade, a igreja precisa se posicionar. Nós precisamos nos posicionar com aquilo que acreditamos, né? E se a gente for pensar na igreja, a igreja ela atinge todas as esferas da sociedade. A esfera espiritual, esfera moral, esfera emocional, né? Questões comunitárias, questões sociais. A igreja trabalha, né? Ela simplesmente na área da saúde, né? Eu estava até fazendo um vídeo mais cedo falando qual a importância da igreja. Se a gente for olhar todas as igrejas, e a gente pode incluir até a igreja católica, as igrejas cristãs, no modo geral, você tem igrejas que têm faculdades, né? A gente pega o Mackenzie, a gente pode pegar a Metodista. Você tem nas igrejas católicas Santas... Então, na verdade, a maioria das faculdades, a maioria das escolas no mundo, isso eu estou falando lá no século XVII, século XVIII, século XIX, foram fundadas por igrejas, né? O maior interessado em ensinar as pessoas a ler e escrever foi a igreja. Perfeito. Né? Até para as pessoas poderem ler a Bíblia, para as pessoas poderem entender, mas as universidades mais famosas dos Estados Unidos, todas nasceram de uma igreja, né? Só perguntar uma coisa para o PG. Né? Quando você começou, né, despertou esse negócio dentro de você, como é que foi, né, a sua questão dentro da sua casa, da sua família? Uhum. Como é que foi? Você teve apoio do seu pai? Como é que sua família via isso? E na escola? Como é que foi esse seu engajamento na sua vida escolar? Tipo assim, você levou essa coisa que você tinha dentro de você para dentro da sua vida curricular, escolar, na escola? Legal. Então, o primeiro ponto da família, né? Então, vamos falar na época que eu tomei a decisão de candidatar, né? A minha mãe... Mas eu falo assim, não, antes da sua candidatura, porque você já tinha um movimento, uma coisa dentro de você, tá, sim. Em relação a isso. Porque assim, começou, né, lá de baixo até você chegar na candidatura. Uhum. Desde essa época até o ápice que foi a sua candidatura. Como é que foi isso lá dentro da sua casa? Quando começou, né, as suas ideias, como é que foi? Legal. Basicamente, eu acho que dentro de casa eu não compartilhava muito em relação às minhas ideias. Na escola já sim. E por quê? E aí, na época da escola, eu tinha o que eu acreditava. Então, assim, eu ia pra igreja, eu tinha os meus princípios, eu tinha aquilo que a minha família me passou. E todo mundo tem pelo menos uns 3 ou 4 professores de esquerda que quer impor a ideologia deles em sala de aula. E eu lembro que eu arrumava confusão, mas assim, professor... Você era o questionador. Não, mas claro... Falava assim, porque não sei o que do aborto. Falei, não, professor, deixa eu falar, isso aí não... Aí eu lembro o professor falando assim, eu lembro que deu uma discussão, a sala tava numa discussão lá, e ele falou assim, sabe qual o problema? Quem que é o responsável por isso? Aí todo mundo, quem que é o responsável? A bancada evangélica. Pra quê, né? Nossa, eu falei, peraí, vamos lá, vamos conversar, que é isso? Como assim a bancada evangélica? Então ele fez um ataque, tipo assim, uma revolta da sala. Não fez lembro. Um ataque direcionado a você, você sentiu que foi pra você. Foi pra mim. Você era o único cristão na sua sala, ou tinha pessoas, mas os outros não eram muito posicionados? Não, tinha outros cristãos, eles ficavam quietos, né? Eles não se posicionavam, né? Ficavam quietos na hora do movimento, mas... eu sempre me posicionava. Eu sempre arrumava briga, confusão. Você não deixava barato? Não deixava barato. Você colocava a sua voz também? Não, eu já fui expulso de sala, já fui pra diretoria. Isso no ensino médio, né? Mas no ensino médio que você tem mais uma noção. Então, eu lembro do dia que eu fui expulso, que eu falei da Bíblia lá. Aí a mulher começou olha só, ela começou a me levar como se eu fosse um nazista. Eu tava falando sobre a Bíblia, sobre os judeus e tudo mais, e ela começou me foi distorcendo a história. Eu falei, não, você tá falando besteira. Como assim? Tá falando besteira? Vixe, aí virou uma confusão, né? Porque é isso aí, né? As pessoas tentam nos calar, né? Tentam impor a opinião deles, né? Vamos chamar o primeiro vídeo da internet? Solta pra gente, por favor. Entendo que a igreja não pode ter uma posição político-partidária. A igreja não é um curral eleitoral. O púlpito não é um palanque. Nós não temos voto de cabresto. O povo de Deus deve ser um povo esclarecido.
A igreja lida com princípios e com valores. Aí sim a igreja precisa se posicionar. Nós cremos na família, nós somos contra o aborto, nós somos a favor da valorização do casamento, nós somos a favor de verdades absolutas, nós somos contra a relativização dos costumes. Agora, se um político, se um partido estiver fora desses valores, você não precisa nem dizer, não vota no fulano, não vota no beltrano. Se você trabalha o certo, o errado já está denunciado. A igreja trabalha princípios. Eu achei interessante esse vídeo porque foi dito uma coisa importante, né? Que a igreja deve participar, que a igreja deve, até a título de informação aqui, né? A igreja primitiva ela foi por muito tempo perseguida pela autoridade política da época, que era o Império Romano. E Constantino, que foi um imperador romano do IV século, ele foi o primeiro que colocou o cristianismo como uma religião oficial de Roma. E a partir dali houve uma mudança. A igreja, ao invés de ser perseguida, ela passou a fazer parte do grupo político ali. A igreja começou a crescer muito e ela viveu um período muito forte, muita influência no mundo, até vir a corrupção, vir os erros e ter a queda, que coincidiu também com a queda do Império Romano, né? Então, o Império Otomano, né, no caso. Então, essa queda da igreja aconteceu por quê? Porque a igreja ela se envolveu com a política, no princípio foi bom, porque acabou com a perseguição, deu mais espaço, mas a igreja começou a se corromper, né? Então, assim, que a igreja deve participar da política, ótimo, legal, temos que participar, temos que falar a nossa opinião, temos que colocar... Hoje, né, o Brasil é um país democrático, os cristãos são quase 90% da nossa população, né? De evangélicos, vai sair o censo aí do IBGE, eles estão segurando o resultado, mas acreditamos que vai dar mais de 40% de evangélicos, né? Mais os católicos. Então, assim, se vivemos numa democracia e somos a maioria... É um país de igualdade cristã. A maioria é católica. Num país democrático, o que é uma democracia? É o que a maioria quer, deve ser feito, né? Mas as pessoas não, as pessoas que são contrárias ao conservadorismo, elas querem falar mais alto para dizer, não, nós somos a maioria, ou até às vezes se chamam de minorias mesmo, mas temos os nossos direitos, né? Todo mundo tem que respeitar, e aí acaba que a igreja ela deve participar, mas com equilíbrio, né? Quando também acontece, igual foi falado no vídeo, o pastor querer impor o voto dos membros, né? Não, você tem que votar nesse candidato aqui. Aí começa a extrapolar um pouco também, né? Nossa, o que acontece, Cristiano? Porque por muito tempo a igreja se calou. Por muito tempo a gente se acomodou nessa política questão. Do diabo, né? A fala era essa, né? Máxima, a gente tomou essa máxima para nós. Então, assim, tudo que era relacionado à política, nós não vamos nos envolver. Até que as coisas foram engrossando para o nosso lado, o que aconteceu? Aí começaram a se levantar, né, os próprios irmãos dentro das igrejas a favor desse posicionamento dentro da política. Aí eles se levantaram pastores, enfim, pessoas de dentro da igreja, padres, inclusive. Então, assim, agora nós absorvemos tanto essa questão dentro da gente, que agora, né, e ficou tão sério nos últimos anos, isso, para nós evangélicos, porque a gente falou assim, não, a gente realmente não pode se calar. Se a gente não fizer alguma coisa agora, o que a gente quer? Nós vamos ser engolidos. Então, agora, assim, eu acho super louvável toda essa atitude, né, esse levante. Então, mas aí eu queria que o PG falasse um pouco dos exageros, né? Quais são os exageros que, às vezes, a igreja... Melhor ter exagero do que se omitir, né? Sim. A omissão também é um pecado, né? Agora, também ter exagero... Quais são os exageros assim, que a igreja tem que ter o cuidado hoje? Eu acho que esse ponto, esse vídeo ele é perfeito. Tipo assim, o local de culto ele é sagrado, né? E ali o objetivo é Deus, né? É cultuar a Deus, é ensinar espiritualidade ali no culto. Então, você não pode usar o culto para um palanque político, de maneira alguma. Então
Mas o que seria um palanque político? Uma pessoa... Pedir voto. Pedir voto. Pedir voto. Fala assim, ó, vota essa pessoa. Se um político for na igreja, ele é membro daquela igreja, fala, pastor, só pode pedir para a igreja orar por mim? Aí pode. Tudo bem? Claro, Nesse caso, porque tem gente que acha isso porque oração é espiritual, né? É espiritual. E ele faz parte, ele é um membro, e mesmo que não fosse um membro, é um cidadão pedindo uma oração, né? E aí eu penso que da mesma maneira que a gente pode orar por um político, a gente pode orar por um médico que vai fazer uma cirurgia, com alguém da sua cidade, um advogado que vai fazer uma sentença, alguma coisa nesse sentido. Perfeito, claro. Né? Ele está pedindo uma oração. É lógico que a gente vai dar um espaço por ele estar se colocando numa posição de evidência ali, né? E aí a gente vai orar por ele. Até porque a gente tem que orar pelas nossas autoridades. O candidato, ele não é uma autoridade, mas ele é uma possível autoridade. Então tudo bem. Vamos supor que até que seja uma autoridade, foi eleito. Ali, entendeu? Vou visitar a sua igreja. Ok. Pode, com certeza. Porque a pessoa acha, olha, se um político pisar numa fada da igreja, eu não piso mais aqui também. Não. Porque tá misturando as coisas, entendeu? Não, mas... É isso que as pessoas não entendem. Elas têm essa dificuldade de compreensão, que uma coisa é a política em si, e outra coisa é a pessoa que é um cristão pedindo uma oração para ser abençoado. Perfeito. Então, e a igreja tem o papel de orar e ela tem que fazer isso. Agora, isso não quer dizer que quem tá ali vai votar naquela pessoa. Né? Por isso, ninguém é obrigado, Ninguém né? é obrigado, né? Pelo contrário. Bom, tá orando pra a pessoa tá pedindo. É louvável, pedir. Agora vamos fazer uma pesquisa da vida dessa pessoa. Realmente ela é cristã? Porque a pessoa, às vezes, ela pode estar ali querendo só se aparecer. Que é outra coisa que acontece muito, né? Candidatos que veem na igreja um potencial de ter ali muitos eleitores, muito apoio. Né? Um apoio, e ele acaba procurando a igreja com essa intenção, né? De angariar votos ali, não de realmente fazer o papel que ele teria que fazer, né? Vamos chamar mais um vídeo da internet? Pode soltar pra gente, por favor. Me desculpa, mas se eu não te falar isso, ninguém mais vai. Até quando você vai ser silenciado pelas ideias dos outros? As ideias que atacam sua família, seus valores. Até quando você vai deixar que a opinião dos outros se sobressaia? Você cristão não pode se calar. Eu não vou deixar você se calar. Quantas vezes você já deixou de se posicionar porque não tinha segurança do que ia falar ou medo do que as pessoas iriam pensar de você? Deixa eu te falar uma coisa. Se você não se posicionar pela sua família, quem vai? Olha o que o seu silêncio está dando espaço. A invasão aconteceu no último sábado. A cerimônia foi interrompida pelo barulho da manifestação na porta da igreja. Foi durante uma marcha do Encontro Nacional de Mulheres. Se o seu silêncio se perpetuar, cenas como essas tornarão cada vez mais comuns. E você tem que dar um basta nisso. E eu vou te ajudar. Se a gente se calar, vai começar... Aí o pessoal quer entrar na igreja, quer mudar a Bíblia, né, PG? Quer nos obrigar a aceitar certas coisas que não condiz com a nossa realidade, com os nossos costumes, princípios e valores. O que eu queria falar, o Bispo falou sobre o Império Romano, né? Eu acho que é importante a gente citar, eu acho que o Império Romano, ele é um excelente ponto para a gente falar sobre conservadorismo, progressismo e liberalismo, né? Hoje a gente pensa que a extrema-direita é a anarquia, de fato é, a extrema-esquerda seria o comunismo, né? E o meio? O meio está o conservadorismo. Às vezes a gente pensa que o conservadorismo está lá na extrema-direita. Não, pelo contrário. Ele está no centro. E a gente pensa, os extremos, um aqui e outro aqui. Na realidade, eles estão pertinho do outro. Eu vejo a política como um U, né? Ou seja, os extremos, eles estão bem pertinho. Na realidade, eles são parecidos, né? E nós, assim... Eu penso que somos conservadores. São diferentes nas ideias, mas muito parecidos no modo de agir, né? No extremismo, né? Eles são muito parecidos. E nós somos o que representa o equilíbrio. E se a gente for parar a pensar o Império Romano, ele tentou fazer o que estão tentando fazer agora, mas de uma forma diferente. Mudar o conceito de família. O que ele fez? Ele falou assim, ó, crianças de 7, 8, 9 anos, nós vamos tirar da família e vamos colocar no exército. Nós vamos formar uma civilização militar, desde criança. Ou seja... tirou as crianças do ciclo natural da família e colocou no exército. O que aconteceu? O Império Romano se tornou... aquelas pessoas se tornaram suicidas. Se tornou um caos aquilo ali. E aí, quando você não tem o carinho, o afeto que aquelas crianças não tinham, você, além de... E aí, o que é suicida hoje em dia? A gente pode pegar as drogas, a gente pode pegar a violência. Hoje nós estamos vivendo uma sociedade suicida, que tem buscado... de todas as loucuras, satisfazer os seus desejos, que eles não conseguem. Um exemplo de extremista, bem extremista, é o Hamas, né? Que desde pequeno já doutrina as crianças naquela política deles,
É tudo ou nada, a palavra deles. De novo, né? Eles pegam, inclusive usam a religião, né? Perfeito. Usam a religião e levam para um lado extremo da coisa, né? Então, realmente, tudo que é extremismo, de qualquer lado, né? Para a direita, para a esquerda, é muito ruim, né? Muito negativo. Perfeito. Né? E aí você pega o Império Romano começou a colidir dentro dele, ele começa a ruir, ele começa a se destruir dentro dele, e você encontra o cristianismo. Os cristãos verdadeiros da igreja primitiva, pregando aqui pro cara, falando assim, ó, seguinte, tá vendo essa dor que você tá sentindo? Tá vendo esse vazio que você tá sentindo? Deixa eu orar aqui por você. Deixa você ter uma experiência com Deus. Aí a pessoa se convertia, né? E aí, só que assim, se eu me converter, eu vou morrer. Eu prefiro morrer do que viver essa vida desgraçada que eu tô vivendo aqui, esse vazio, essa tristeza, que pra mim, também Tanto morrer fez, também, como tanto faz. eu vou morrer de qualquer forma, eu já tô me matando, então eu vou buscar isso, que isso aqui tá me deixando feliz, tá me deixando bem. E aí o que aconteceu? As invasões bárbaras que derrubaram o Império Romano, as famílias se fortaleceram de novo. Por quê? Porque elas precisavam se proteger dos bárbaros, né? E o Império Romano, ele quebra, ele rui, e eu penso que Constantino, de fato ele se converte, né? Mas ele mais tenta contornar a situação, ele é bem político. Porque o que acontece? A sociedade estava numa onda de cristianismo. Elas estavam se convertendo. E não dava mais para matar. Porque o que acontece? O general que estava matando ali o cristão na arena, ele voltava para pegar os outros cristãos oravam por ele e ele se convertia. Aí ele falou, mas eu não vou te matar mais, então pode me matar. Aí vou ter que matar meu general, vou ter que matar... As pessoas do palácio estavam se convertendo, né? Que é o que acontece, né? Falando da igreja. A igreja, ela tem esse poder de levar Jesus, né, para a vida das pessoas e elas terem a vida delas transformadas, independente do nível social. E aí, ele fala assim, eu vou matar minha mãe, vou matar minha esposa, vou matar meu general? Não dá. Aí ele tenta... Só que qual é o fenômeno que eu acho que é legal? Que as famílias se fortaleceram novamente. Não foram mais pro exército. Eles se fortaleceram para se proteger das invasões. Hoje a gente vê de novo essa tentativa de destruir a família, Perfeito. né? Não casa, casamento é ruim, aí casou, qualquer coisinha pode separar, não tem filho, né? Pai de pet agora, essa loucura aí que a gente tá vendo. Né? O ativismo LGBT. O ativismo. Não, você viu na parada, né? Teve a marchinha, né? Das crianças trans. Tinha uma representante lá, uma mãe, que era mãe de uma menina de 9 anos trans, que era um menino e que virou uma menina, batalhando por esse direito das crianças. Pô, gente, quando que começa a destruição? É na infância. Porque se a criança cresce com essa mentalidade, né, da adolescência e na juventude, ela vai ser um adulto também com essa mentalidade. Por isso o diabo, né, essa doutrina, né, esse mundo ruim, quer tanto começar lá de baixo, da base, né? A gente precisa entender que, primeiro, existe o mundo espiritual, né? O mundo espiritual, ele age, ele está agindo, e ele age onde a igreja se calar, onde a igreja se omitir, né? Então, a televisão é do diabo. O diabo falou, então tá, pode me dar que eu vou usar a televisão para levar o pecado para as pessoas. Perfeito. A política é do diabo, então pode me dar, eu vou usar a política, né? Tem um livro aí para você indicar, Camille, para o pessoal? Vou deixar o PG falar desse livro, porque é a especialidade dele. Isso. Esse livro aqui é maravilhoso, já devorei ele, inclusive fica comigo na bolsa. Política Antes que Seja Tarde, do Bispo Robson Rodovalho, né? Aqui, basicamente, ele vai mostrar que a gente precisa se posicionar, que ele se posicionou, né, como político, inclusive foi deputado federal, né, por Brasília. Depois ele sai e ele entende que, no caso dele, o ministério dele é apostólico, então ele tinha que fortalecer a igreja. Mas ele nos encoraja a, sim, nos posicionarmos na política, sabendo que não é através da política somente que nós vamos ter a transformação. A transformação é por Jesus. Nós, como igreja, sabemos. É o poder e o reino de Deus que transforma a vida das pessoas. A política é um braço, e um braço muito importante. Se não fosse, a gente não teria José como governador do Egito, Daniel como governador da Babilônia, né? Então você vê que Deus, ele se preocupa sim em colocar, a gente pode colocar Esther como, eu não lembro se é rei sírio, né? Mas acho que é o Império Sírio, né? Se eu não me engano. Mas a Esther é a esposa do rei. Então ela está ali numa posição chave. No dia que tentam matar os judeus, ela vai lá e se levanta. Então a gente pode pegar o próprio Jesus. Jesus morreu, se eu não me engano, acho que era José de Arimateia. Sim. Né? E tinha um senador também, não sei se era ele, mas tinha um senador que era discípulo de Jesus, senador da época.
E ele que providenciou o túmulo, ele que providenciou toda a estrutura para fazer o sepultamento de Jesus, no caso, né? Então você vê, Deus, ele se preocupa em colocar os seus, sim, em posições estratégicas. Basta que a gente se posicione. E foi isso que eu orei. Eu orei e falei assim, Deus, o que o senhor acha? Né? O que eu devo fazer? Ele falou assim, ó, da mesma maneira que você se posiciona na igreja, né, como um líder, e eu te abençoei, se você se posicionar na política, eu vou te abençoar. Não quer dizer que vai ganhar, que vai perder, vai abençoar. Vai agir, vai usar. Então nós somos instrumentos. Deus, me usa. É isso mesmo. Onde que acha o livro Bispo Cristiano? Você encontra esse livro e vários outros títulos no site sbshop.com.br, né, pela editora SBE. Vamos chamar mais um vídeo da internet, pode soltar. Que é muito triste quando alguém diz assim para mim, crente não deve entrar em política. Todo político é corrupto. O poder corrompe. Não, eu não penso assim. Eu não penso assim. Não é o poder que corrompe. O poder revela os corrompidos. A corrupção no homem não é produto do meio, como pensava John Locke. Não. O meio é produto do homem. O mal não está fora, o mal está dentro. Então é possível que uma pessoa cristã, madura na fé, tenha vocação política. O que é vocação política? Para mim, a vocação política é exatamente esse espírito público, que eu entro na política para servir, não para ser servido. Sim. Para doar e não para se locupletar. Um amor pela cidade, Um amor pela pelo cidade. Estado, pela nação. Exatamente. Eu acho que isso é a vocação política. Perfeito. Olha aí. Isso aí, né? É isso aí, né? A maioria dos políticos hoje estão lá para se beneficiar da política, né? Perfeito. E a chave é quando alguém entra na política para servir o próximo, para servir as pessoas, né? Para preocupado, né, com o próximo, né? Não, eu vou te falar um ponto. As pessoas falam assim, a pessoa vai para a política e ela se corrompe. Eu não sou a favor disso. Eu penso que se a pessoa é luz, ela ilumina. Ela influencia o meio. Né? Então, por isso que a gente tem que ver se a pessoa é luz mesmo. Né? Tem pessoas boas. Ser pessoa boa não quer dizer que você é uma pessoa de luz. Que você é luz do mundo. Tem muita pessoa boa, honesta, né? Honesta. Mas chega lá, acaba revelando aquilo que já estava dentro dela, né? Não é por causa do lugar que ela está, né? PG, deixa aí suas redes sociais, quem quiser te seguir, te acompanhar. Se você quiser me seguir no Instagram, é @PGPauloGabriel. Então você vai lá, coloca @PGPauloGabriel. No Facebook é Paulo Gabriel PG. Né? Então, tá fácil. @PG Paulo Gabriel, segue aí, né? E que Deus possa te usar cada vez mais aí, né, com sua força, com a sua juventude, com a sua sabedoria para lutar aí nesse meio, que não é uma batalha simples, fácil, né, gente? Gostou do nosso programa? Esclarecemos um pouco aí sobre o tema? Deixe seu like, clica aí no joinha. Você que ainda não é inscrito, se inscreve no nosso canal e também deixe seu comentário, que é muito importante para a gente, tá bom? Quer conhecer uma igreja Sara Nossa Terra mais perto de você? Como que faz, Bispa Camille? Só você entrar em saranossaterra.com.br, lá você vai na aba Igrejas e você vai encontrar os dias e os horários e endereços de todas as igrejas Sara Nossa Terra do Brasil. É só você entrar e ser abençoado. É isso mesmo. Gente, chegamos ao final. Que Deus abençoe muito a sua vida. Fica na paz.